Fala galera, estamos de volta ao nosso canal Molhando a Palavra, que é a plataforma no YouTube para falar sobre cultura de cachaça, não só no aspecto sensorial, mas tudo que envolve sua história, sua influência na cultura brasileira. A nossa prosa de hoje, a gente vai fazer um adentro sobre o elemento principal da produção da nossa cachaça. E aí, para falar disso, a gente vai ter que falar um pouco de história, que eu vou falar sobre a cana-de-açúcar. Tá? Em alguns outros vídeos já dei umas pinceladas, mas nesse vídeo eu vou tentar ser um pouquinho mais, me aprofundar. E falar de cana-de-açúcar, a gente vai ter que falar de grandes navegações, a gente vai ter que esmiuçar um pouquinho do porquê que ela chegou aqui. E falar disso também está atrelado a falar de pau-brasil, a falar de Américo Vespuccio, a falar da carta de Pero Vaz de Caminha. Mas para a gente não abrir, para eu no caso, né, não abrir muito isso, não ficar um negócio maçante, porque aula de história no YouTube legal é só com o Eduardo Bueno, com o Zulu não, até porque ele não é professor de história, ele é bartender que gosta de cachaça. A gente vai para o primeiro ponto, né, o que motivou aí essa tal descoberta das Américas, e aí precisa ser bem genérico mesmo, né, das Américas, porque esses exploradores já tinham contatos com a costa que hoje é latino-americana, tipo, pegando ali onde hoje é Venezuela e tudo mais, muito antes de Pedro Álvares Cabral desembarcar sua armada aqui. Mas assim, o alvo inicial era a extração da tal pigmentação vermelha do pau-brasil, que já tinha rolado os rumores da possibilidade de se encontrar isso aqui como é que fala? Em grande quantidade e sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de burocracia. Foi o principal atrativo, isso que a gente vê muito nos livros de histórias, obviamente com aquela pincelada meio romântica, cheio de fantasia. Primeiro veio o Pedro Álvares Cabral ali meio que fazendo uma espécie de mapeamento. À medida que eles voltam para a coroa, né, para o rei Dom Manuel, já tinha um murmurinho desse pau-brasil, porque o Américo Vespuccio já falava sobre isso, e traz essa questão de dar um toque para o rei a ponto de solicitar uma organização para ter uma expedição um pouco mais exploratória, né? Não só de visita, e eles voltam para cá para esse fim. Quando eles chegam aqui, como é que fala? O atrativo inicial era essa busca pelo vermelho, né? Pelo Brasil, como eles definiam, era extremamente necessário, porque dentro da estrutura de uma civilização, a cor sempre foi uma espécie de divisor de água, uma espécie de determinador. O açúcar, nesse mesmo momento, já era como é que fala? Um elemento de grande valor econômico dentro desses trâmites comerciais. Porém, o pau-brasil já não era um domínio 100% português mais, né? Tipo, não durou 20 anos essa relação para holandeses, espanhóis, franceses tirarem proveito disso por aqui, e o domínio português já não estava tão absoluto como se pensava, pelo menos da parte da coroa. Segundo, a forma como eles lidavam com os índios, os donos da terra, né, quem meio que de alguma forma facilitava não, fazia essa troca, né, para eles conseguirem extrair os troncos das madeiras, que já não era uma relação simples, que assim, fala assim pau-brasil, mas não é o tronco como todo que serve tanto para extração da madeira, para fins de produção de elemento qualquer que seja, e mesmo para extração da cor, é só o núcleo mesmo, né, que é o centro do tronco de uma madeira muito resistente. Imagina na época você tirar o miolo de um tronco de uma árvore. E essa relação, os portugueses já estavam se perdendo já fazia um tempo pelo jeito como eles lidavam com os donos da terra, né, com os índios que aqui estavam. Outro ponto também,
os entraves que a coroa tentava colocar, isso acabava estimulando a ter um tráfico ali, um outro meio de extração desse pau-brasil, sem ser através da coroa, sem as suas taxações e sem mandar diretamente para ela. E isso culminou no que a coroa já não tinha mais controle desse elemento tão valioso, né? E fez com que também perdesse valor, uma vez que de um jeito ou de outro circulava isso lá em suas principais cidades. E vai o Dom Manuel fritar sua cabecinha em como manter a coroa sobre controle. E teve um outro ponto também bem relevante que já começou a acontecer aí já para meados do século XVI, que era uma crescente desenvolvimento de agricultura de subsistência aqui, o que para ele não era nada interessante, porque a meta era: vocês vão para lá, arranca o máximo que dá e manda para cá, e depois vocês que se virem de alguma forma. Só que a galera que ia chegando por aqui começava a pensar ali como donatários de terra e se posicionando, se prontificando a se desenvolver aqui. Toda essa movimentação, como eu havia dito, fez com que o pau-brasil não fosse essa, né, iguaria tão preciosa como era antes, e começa uma estratégia da coroa de como dar mais suporte para a galera que está aqui. Primeiro, uma organização que essa foi muito legal, foi em 1548, se eu não me engano, quando ficou pré-definido ali, que se você se manifestasse o interesse por terra, né, você tinha direito a elas, obviamente, recebia os recursos da coroa e você tinha que ficar ali no mínimo 3 anos para justamente tentar quebrar esse vínculo ali de subsistência e você, vamos dizer assim, desbandear, você abandonar a coroa. Então havia essa necessidade. E um outro ponto muito curioso, que acho que é a parte que está mais atrelado aí a proposta do real do canal, que é uma necessidade você ter um outro produto, né, de poder econômico que já circulava no mundo inteiro, um grande interesse, e que os portugueses também já dominavam, que era o açúcar, né? Que tem aí seu domínio desde os árabes, há 700 anos antes de Cristo. Os caras já dominavam a técnica, e aí vem a sacada de usufruir de uma outra especiaria, vamos dizer assim, que era visto o açúcar na época, né? E passa a ser basicamente basicamente não, né? Mas um elemento de uma necessidade regular e, acima de tudo, um elemento de posicionamento social, porque quem consumia o açúcar direto era basicamente as famílias de maior poder aquisitivo, os nobres, e aí vai. Mas para o papo não ficar muito longo, a gente vai dar um pause aqui que eu vou ter que dividir esse papo para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de comentar, quem tiver alguma curiosidade, alguma observação ou, sei lá, sugestão de alguma coisa, deixa aí embaixo, e até o próximo vídeo. Saúde!